Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast Educação em Movimento do Semerge, segundo episódio. Estamos aqui com um tema muito interessante, muito importante. Vamos falar sobre conceito de excelência, de qualidade acadêmica e trazendo aqui duas grandes instituições. Uma delas já anda por São Paulo, né? Mas a sua origem no Rio de Janeiro, o IBMEC. Estamos aqui com o professor, diretor nacional do IBMEC, Reginaldo Nogueira, e uma instituição tradicionalíssima no Rio de Janeiro, junto com aqui a professora vice-reitora acadêmica de ensino e pesquisa, professora Marley Velasco, que vai também contar as trajetórias deles dentro da PUC-Rio e dentro do IBMEC, a trajetória das suas instituições e caminhos que nós podemos traçar para instituições que desejam navegar em mares semelhantes. Então, professora Marley, como é que a senhora recebe aí? Não, eu gostaria de agradecer muito, primeiro, a oportunidade, né, de trazer como a PUC, né, tem trabalhado ao longo de seus mais de 80 anos nessa busca da excelência. Então, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigado, Marley. Muito obrigado aí pelo convite, vai ser um prazer aqui conversar com a professora Marley, com você, Max, então muito obrigado aí, é um prazer enorme participar aqui dessa conversa. Pô, legal, Reginaldo, legal, professora Marley. Assim, a Cláudia Romano, presidente do Semerge, agradece aí você ter aceito o convite, faz parte desse movimento do Semerge, de a gente levar o Semerge não apenas pela visão de ser um sindicato patronal que trata de questões de acordo, trabalhistas, de negociações sindicais, mas um sindicato que leve aos seus associados, né, às suas instituições mantenedoras, a produção de conhecimento, né, compartilhar conhecimento. Acho que esse é um grande papel, porque só assim, colocando pessoas que vivem o dia a dia e pensam o dia a dia e traçam estratégias para o futuro, que a gente vai conseguir trazer a educação, principalmente aqui no nosso município do estado do Rio de Janeiro, para caminhos cada vez mais auspiciosos. Então vamos começar aqui com as perguntas? Perfeito. Professora Marley, como a excelência acadêmica tem sido compreendida e operacionalizada em instituições com uma tradição como tem a PUC-Rio? A questão de excelência, como eu estava até comentando há pouco, né, é algo muito etéreo, vamos dizer assim, né? Tem várias formas da gente poder avaliar a excelência. É claro que as instituições, e dentre elas a PUC, IBMEC, tenho certeza que também, buscam demonstrar excelência olhando os diversos rankings, né? Então, tem os rankings, obviamente, na pós-graduação, que são medidos pela CAPES, e até a forma de avaliação vem também se alterando, então é algo importante das instituições olharem, de passar de uma avaliação que era muito, né, quantitativa, focando basicamente em numerologia, número de artigos, para o impacto na sociedade, que é algo realmente bastante importante, como é que as universidades, né, levam isso para a sociedade. Então, é algo bastante importante na avaliação da pós-graduação. Com relação à avaliação de graduação também, nós temos os rankings, né, do INEP, as notas com relação a todos os cursos, separadamente, né, que é o CPC, que é o conceito preliminar do curso, e também do IGC, né, que é o índice geral do curso de cada instituição. Então, é algo também que tem que buscar, olhando, né, as métricas que são usadas para essa avaliação, porque envolve como que o egresso está se posicionando, qual foi a evolução do egresso, envolve também nessa avaliação, inclusive, a avaliação do mestrado e do doutorado de cada instituição, e os rankings internacionais, que também é algo bastante importante, e são diferentes rankings, na verdade, porque alguns medem essa questão de inovação. Saiu um recentemente, o britânico, né, que é o The Higher Education, onde tem lá o posicionamento das universidades. A PUC, nesse caso, né, a gente está bem orgulhoso, foi o 4º lugar agora no Brasil, na verdade no Rio está liderando nesse ranking, mas é como que a universidade leva isso para a inovação, para a parte de sustentabilidade. Então, isso são os conceitos muito importantes na análise da excelência, e principalmente avaliando isso, né? Onde é o posicionamento dos alunos, tanto de graduação quanto de pós-graduação, como é que eles estão atuando aí fora, né? Como é que se eles estão sendo bem-sucedidos, se eles estão em cargos importantes, e estão retornando tudo que a universidade levou para a sociedade. Perfeito, professora Mayra. Até nessa questão, antes até de falar com o professor Reginaldo, tem e a senhora colocou muito bem, muito depois do estudante passar pelo ambiente universitário, né?
que são os indicadores que têm a ver mais com o resultado, com o impacto, né? Exatamente. Então, claro que existe o conceito de excelência e qualidade quando a gente olha indicadores que são de resultado, como empregabilidade, taxa de sucesso de egresso, até a própria ENAD é um processo formativo, né? E existem outros que são mais ligados aos procedimentos, ou seja, indicadores de resultados, indicadores de processos, né? Processo é aquele que olha se vem uma comissão, por exemplo, e verifica se todos os processos estão de acordo com um determinado instrumento. Você pode ter muito bem os procedimentos todos muito bem desenhados, mas o que interessa junto com os procedimentos bem desenhados é você ter os indicadores de resultado que sejam coerentes com aquilo que foi trabalhado e pensado, né? Então, e os rankings, eles trabalham muito. Aí varia, às vezes os rankings trabalham com indicador de resultado, às vezes trabalham com indicador de... Por isso que é importante avaliar diferentes rankings, porque cada ranking tem um foco específico, né? É claro que alguns levam em consideração coisas mais comuns em diferentes rankings, mas é isso. Por exemplo, alguns vão olhar a inovação, a parte de desenvolvimento com a indústria, outros mais nessa formação do aluno, como que ele evoluiu ao longo do período que ele ficou na universidade. Então, diferentes rankings que as universidades têm que se preocupar para poderem, né, ter o selo e continuar a sua posição de excelência. A sua posição de excelência. Progresso de qualidade, né? Exatamente. Perfeito, eu imagino dessa forma. E aí, a professora colocou, Reginaldo, ali, a questão da inovação, né? Então, assim, como é que você vê esse conceito de excelência pode dialogar com a inovação, com o desempenho institucional, com a sustentabilidade, por exemplo, lá no IBMEC? Eu acredito muito, né, primeiro quando a gente olha qualidade, excelência, né, eu concordo muito com a professora, né, nós temos aí diversos indicadores, diversas maneiras ali de a gente tentar medir, de certa maneira responder ali o que seria qualidade, né, a minha definição particular, acho que tem várias definições sobre o que seria qualidade. A minha definição que eu mais gosto é entregar aquilo que você promete. Isso depende muito até do que a pessoa espera e tem a ver com a expectativa dela, o que ela buscava. Eu prometi aquilo, e qualidade para mim é que eu entregue para ele exatamente aquilo que ele esperava, que ele prometia. No nosso caso específico, né, do IBMEC, isso tem muito a ver com a questão da inovação e muito a ver com a coisa da conexão com o mercado, e proximidade com o mercado de trabalho, e empregabilidade, e empreendedorismo, e muito da questão do aluno buscar inserção no mercado de trabalho. Acho que é isso que eu prometo, é isso que as pessoas, de certa maneira, buscam, né? Tem a ver com a nossa própria história de ter começado dentro da Bolsa de Valores, ligado com o mercado, primeiro com o mercado financeiro, depois com outros empresários, né? Mas, então, essa questão de conexão do mercado é algo que para a gente é muito, muito caro, e é algo que a gente busca muito como uma medida, né? Quantos alunos estão empregados, o salário daqueles alunos, quantos alunos estão conseguindo se integrar ao ambiente, ao ecossistema, né? Por exemplo, de empreendedorismo e tudo mais, né? Então, aí voltando até no seu ponto, né? A gente tem os indicadores de chegada e tem os indicadores ali de processo, isso, né? E aí, é claro, né, quando a gente está falando em excelência, acho que a professora listou muito bem, né? A gente tem lá os indicadores acadêmicos, né? Então, a gente tem o ENAD, CPC, IGC, e a gente vinha conversando aqui antes, né? Os indicadores estão sempre em processo de avaliação, evolução, estão sendo discutidos, e é papel das instituições se adaptarem e tentar ali, né? Eu acho que a nossa expectativa é de ter, do ponto de vista formal ali da qualidade, os melhores indicadores possíveis, né? E aí é muito trabalho com os docentes, né? E em sala de aula. E no nosso caso, uma preocupação adicional que é essa, né? O indicador de, quantos alunos estão trabalhando, quantos alunos estão trabalhando, entrando no mercado de trabalho, e aí temos os nossos próprios indicadores parciais ali, de processos, que estou oferecendo para esses alunos um ambiente dentro do Hubs de empreendedorismo, quantos alunos eu tenho conseguido colocar aqui, trabalhando conosco em startups aqui dentro, relacionando com o mercado,
conversando com potenciais investidores. Então, acho que são diferentes processos, né, do que você imagina ali do seu egresso, né, o que você gostaria, o que aquele aluno buscava quando veio, né, Por que ele escolheu o IBMEC? Por que ele escolheu o IBMEC, por que ele escolheu a PUC, ele tem ali aquela expectativa e quais são os instrumentos que eu estou oferecendo para ele para chegar com aqueles resultados no final. E eu acho que aí é muito, né, de todos nós, instituições de ensino, exatamente, né, ter muito claro quais são os nossos objetivos lá no final e quais são os processos intermediários que vamos garantir que a gente entregue aquilo lá no final, né? E aí, professor, até você colocou bem, as instituições de ensino, elas têm, às vezes, um pouco de dificuldade, talvez em grande parte, de trabalhar com esse conjunto de indicadores, né? As instituições de ensino gostam muito de trabalhar com, em geral, os indicadores que o MEC diz que são e parece que está ok, né? Mas você tem uma vida que é independente, claro que você está regulado pelo MEC, mas você tem toda uma comunidade, uma sociedade, um ecossistema que depende da sua instituição, do IBMEC, da PUC, que depende para produzir conhecimento, para se empregar, para ter perspectivas de vida. E as instituições elas têm uma dificuldade de construir modelos de gestão internos que trabalhem com indicadores, né? Então, parece que você colocar indicador significa que você tem que cobrar, simplesmente tem que cobrar de alguém. Como é que vocês veem isso? Estou até trazendo aqui, mas como é que vocês veem essa implantação de indicadores próprios e o modelo de gestão para funcionar dentro das instituições de ensino de vocês? Bom, na PUC, a gente tem essa ideia, né, da formação integral do aluno, né? Até como uma universidade comunitária, todo o histórico, né? Uma universidade católica, mas aberta a todos os credos. É uma universidade que tem essa busca da diversidade, da inclusão, mas ela busca uma formação integral. Então, ela foca muito na parte de ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento. Então, nós temos uma avaliação que é feita a cada 3 anos de todos os professores da PUC, olhando como que esses professores estão atuando em várias frentes. Na verdade, eram 5, hoje em dia são 6, mas a parte de ensino, então o professor é avaliado pelos alunos todo semestre, tem um sistema interno para que, não é com o objetivo de punir ninguém, mas é o objetivo de melhorar a didática, melhorar o processo, que é uma coisa que, até com novas tecnologias, isso tudo tem que evoluir realmente, né, durante esses anos todos. Então, tem a parte de ensino, tem a parte de pesquisa, aí sim, toda a parte de desenvolvimento de pesquisa pode ser aplicada ou não, porque a PUC tem todos os saberes, né? A parte também de desenvolvimento é muito importante na PUC, a PUC tem esse histórico de vínculo com as indústrias, né? Principalmente a parte mais tecnológica, óbvio, até pelo fato de ser, né, as áreas mais propensas a ter parceria com indústrias, mas ela analisa isso e foca muito nesses parâmetros de como que os professores estão desenvolvendo pesquisa aplicada para a sociedade, e a gente busca também muito envolver os alunos. Então, os alunos, a gente tem uma integração muito forte de graduação com pós-graduação, exatamente para que a pesquisa desenvolvida na pós-graduação seja levada para o aluno de graduação, para que eles possam estar envolvidos na pesquisa aplicada, no desenvolvimento dos projetos, inclusive de P&D, né, de pesquisa e desenvolvimento. Tem a parte também de gestão. Então, a PUC, como uma universidade pequena comparativamente com as outras, né, que nós temos aqui no Rio de Janeiro, como as federais, ela é mais enxuta em termos até realmente de questão de gestão, de questão administrativa. Então, sim, os professores também são avaliados e têm que buscar, né, atuar nessa parte administrativa também. E tem a parte de visibilidade, obviamente, né, nacional, internacional. E o novo, que é a extensão, que é algo também que está sendo muito valorizado, muito, como todas as outras universidades. A gente teve que adaptar, né, todos os nossos cursos para agora a lei da extensão, mas é algo que a PUC sempre tinha, pelo fato dela ter na sua raiz, né, no seu DNA, a questão comunitária, de levar, né, o que ela desenvolve para a sociedade. Então, essa avaliação interna, todos esses índices já são considerados na avaliação no modelo da PUC. No modelo da PUC. Eu vejo a extensão também como uma potência gigantesca para qualquer instituição de ensino.
é importante dizer que é pelo menos 10% de currículo. Pelo menos. Você pode ser mais do que isso, Não, né? e na maioria dos cursos da PUC, né, quando fez essa revisão, a maioria tem mais do que esse 10%. Para mim, o grande laboratório é a extensão. E sempre foi um ponto que muito se criticava da academia brasileira, né? Que a academia brasileira não era próxima do mercado, que a academia brasileira não era próxima da sociedade, e eu acho que os projetos extensionistas, e eu acho que em algumas instituições isso já acontecia de alguma maneira, seja organicamente, naturalmente, mas para muitas outras isso não era tanto realidade, e a gente tem agora uma legislação que veio sanar isso. Então eu vejo isso com excelentes olhos. Eu acho que é espetacular. Algo que realmente coloca todas as instituições para trabalhar, né? E para a sociedade verificar, né, qual é o que ela está pagando em termos, né, para os alunos, que tem as escolas, né, federais, a PUC da O retorno é para a sociedade, exatamente. Esse conceito, até o professor colocou, vocês colocaram, tem um conceito do Boaventura de Souza Santos, né, que é educador e sociólogo, né, e ele chama ecologia dos saberes, né, não sei se a professora já ouviu falar desse conceito. É isso, o quanto existem inúmeros saberes que estão além do muro das instituições de ensino e não são trabalhados, né, esses saberes. Então, a academia, quando a gente critica, às vezes, que a sociedade não dá valor para a academia, ou para as universidades, o valor que deveria. Talvez seja uma boa parte culpa nossa. Sim. De nós não termos possibilitado o quê? Até de mostrar e enxergar esses outros saberes que existem além também. Exatamente. Né? É mostrar para a sociedade o que várias universidades já faziam isso de alguma forma, mas nem sempre era visível para a sociedade qual era o ganho, qual era o retorno, né, disso. Perfeito. Professor Reginaldo, aí, quando a gente pensa em IBMEC, pensa gestão financeira. Como é que existe essa cultura forte de indicadores dentro do IBMEC? Como é que é isso? Como é que é implementado isso pelo corpo docente, pelos coordenadores, pelo corpo executivo do IBMEC? Acho que existe, eu acho que algo fundamental, né? Porque, de novo, se a gente quer ter indicadores de saída, né, lá na chegada, né, seja um ENAD, ele vai acontecer uma vez a cada 3 anos, né, uma avaliação de curso, né, ela vai acontecer lá na autorização, depois a de reconhecimento vai acontecer daí a 3 anos, sei lá, 4 anos, dependendo do caso. Então, então, quando a gente olha, o próprio aluno, né, ele entra com a gente como calouro, ele vai ficar ali 4 ou 5 anos e até ele se formar. Então, eu acho que para a gente ter certeza de que a entrega no final será com a qualidade, quer dizer, né, eu entregarei aquilo que eu prometi lá no começo, a gente precisa ter avaliações parciais, né, um pouco do acompanhamento. Então, isso passa, né, a professora falou muito bem, a avaliação de docentes, por exemplo, que de novo é um outro exemplo de como que coisas que as instituições já faziam e que o MEC trouxe de maneira mais clara, que são as CPAs, né, as comissões de avaliação, Prota de avaliação. Que é uma forma de institucionalizar e garantir que todas as instituições tenham processos avaliativos de infraestrutura, de docentes, né, que é algo fundamental. De novo, muitas instituições já faziam, nós tomamos isso como algo muito importante, né, no caso do IBMEC, essa avaliação contínua, né, para dar subsídios para coordenação de curso, para o time acadêmico, de saber ali quais são, como os professores estão se desempenhando, se os currículos estão sendo cumpridos, né? E aí o CPA veio exatamente para garantir que isso seja compartilhado por todas pelas outras instituições, né? Então, acho que entra aí num exemplo positivo. Mas então, no nosso caso, a gente tem vários indicadores próprios, né, de avaliação que eu acho que são muito importantes. Eu quero saber o desempenho do meu aluno a cada semestre, né? Isso vai me dizer, por exemplo, dificuldades que às vezes alguns alunos têm em algumas disciplinas, se eu preciso fazer algum ajuste de conteúdos adicionais. Então, isso tanto do ponto de vista acadêmico, mas também do ponto de vista de inserção profissional, né? Então, um apoio de quantos desses alunos estão tendo acompanhamento lá com o time de carreiras, acompanhamento com equipes da nossa área do de empreendedorismo, se eles participam das ligas. Então, se a gente para olhar, né, a gente faz tanta coisa, né? Os professores fazem tanta coisa todos os dias e eu acho que muito dos indicadores também como a gente mede
tudo isso que está sendo feito, até para dar visibilidade para isso, né? Então a gente tem as atividades internacionais, os alunos que vão para fora. Como que é o desempenho desses alunos quando estão lá no exterior? Como que é o desempenho comparativo do aluno estrangeiro que vem para cá estudar conosco comparado com o aluno local? Esse tipo de coisa dá para a gente informações para saber, olha, como é que está a qualidade do meu aluno comparado com o do aluno do exterior. De novo, não no sentido punitivo, né, como a professora falou, mas eu acho que todos esses indicadores vão dando ali dicas para o time acadêmico de como que a gente consegue fazer o nosso processo de ensino-aprendizagem melhor, né, o nosso processo depois de inserção no mercado de trabalho do aluno melhor também. Perfeito. Eu não vejo, na verdade, você colocou muito bem, né? A quantidade de interações que existe dos professores com os estudantes, com todos os ambientes que existem, é uma quantidade de dados tão gigantesca que é impossível de imaginar que não tenha possibilidade de indicadores que acompanhem aquilo e retroalimentem o processo e tem uma melhoria contínua que tem a ver um pouco com o nosso início, né, que é a qualidade, a busca pela qualidade, né? Quando a gente olha para o indicador, a gente está buscando a qualidade. Não, e é realmente uma evolução contínua, é uma adaptação contínua. Os alunos mudam, as gerações vão mudando, as demandas dos alunos também vão se alterando, então a gente tem que escutar, e é como ele falou, avaliando sempre e adaptando. O objetivo é exatamente entender, né, o mercado, qual é o nosso público, quais são as intenções, qual é a expectativa, e claro, sempre buscando adaptar essa demanda, mas ao que nós buscamos em termos de excelência, né? Porque isso tem sempre um caminho, tem que ser. Uma direção. Não é enviesamento, é um direcionamento. E é um direcionamento. Vocês falaram bem assim que a gente começou a conversar sobre os indicadores de chegada, você falou isso de processo, né? Quando a gente começa a perceber, talvez, vocês percebam nas instituições de ensino, que os indicadores de processo, que está muito processualizado tudo, está na hora de rever, porque a gente acaba fazendo o quê? Contas de chegada para satisfazer os indicadores que os processos estão medindo. Exato. E a gente fica viciado em quê? Gerar documento e gerar processo, porque a gente acha que está indo para o caminho adequado. Quando chega esse momento, é um momento que as nossas instituições de ensino precisam do quê? Para um pouquinho, já está ok, agora vamos repensar os nossos processos para alcançar novas metas, os novos resultados em cima dos nossos indicadores. Mas isso não é nem, eu imagino que não seja nem para as nossas instituições de ensino, acho que é um comportamento normal, né? A gente se acomoda, é a questão de acomodar. A gente se acomoda em cima dos processos. Não, a gente vai, aí viramos máquinas de gerar o quê? Documentos que vão dar pela conta de chegar daquilo que está se esperando desde o início. A reunião do NDE é mais importante do que a ata do NDE. Agora, uma vez a reunião tendo ocorrido, é importante que a ata exista. Acho que esse é um pouco do... A evidência da ata, mas tudo bem. Mas a reunião em si é mais importante, porque é lá que teve a discussão pedagógica sobre o processo. Não é produzir ata. Exato. Produzir ata é uma consequência de uma boa reunião, né? Positiva, resolutiva. Bom, muito boa conversa. Então, aí, professora Marley, quais são as estratégias institucionais que têm se mostrado eficazes para garantir qualidade no ensino, pesquisa e formação integral do estudante da PUC-Rio? Eu posso citar algumas, né? Uma delas, até ele também já comentou, que é essa internacionalização. A PUC, ela sempre buscou, ela é uma das pioneiras, nós temos uma coordenação de internacionalização desde 1992, formalizada, mas essa oportunidade que os alunos têm, né, de interagir com alunos, não só eles indo para o exterior, que isso é uma experiência excelente, mas nem todos têm essa possibilidade. Então, o fato da gente poder também receber alunos, integrar esses alunos internacionais, eu acho que é um ponto muito importante. Não é nem só para a gente comparar o que nós fazemos com o que os outros fazem, mas é para dar oportunidade aos alunos de verem, né, o que outros alunos de outros países fazem, como eles estão, até para verificar o seguinte, nós estamos até muito bem, às vezes, comparativamente, né, para a gente não ter essa sensação que tudo que é de fora é melhor. Um outro ponto que a PUC também, com esse objetivo também de ter uma maior diversidade, são vários editais que nós temos, que a própria PUC dá bolsa não só para os alunos, que a gente, obviamente, de graduação, mas bolsas de iniciação científica, além das que, óbvio, das agências de fomento, mas também bolsas para os professores recém-contratados.
né? Nem todos, a gente sabe que, por exemplo, Bolsa de Produtividade do CNPq não é algo que... É difícil alcançar, né? Não, é difícil alcançar e tem um prazo para que ele possa entrar no sistema. Então, esse prazo, acho que são 5 anos, ele não pode nem aplicar. Durante 5 anos. Então, a PUC, ela fornece uma bolsa de produtividade para os professores recém-contratados, jovens, né, recém-doutores, para que eles tenham à disposição deles pelo menos uma infraestrutura mínima para dar início à sua pesquisa. Porque sem financiamento você não consegue avançar muito, né? Então, esses editais, eu acho também são uma estratégia muito interessante, essa questão da internacionalização. E um ponto que eu também já frisei, mas eu queria reforçar, que essa integração da graduação com a pós-graduação. Quer dizer, o professor que atua, né, na pós-graduação, né, um pesquisador renomado, mas ele dá aula na graduação também. E essa levar, né, o conhecimento, a pesquisa que ele faz para os projetos nas aulas de graduação, envolvimento dos alunos de graduação na pesquisa, na pós-graduação, eu acho que isso dá uma interação muito forte que ajuda muito na formação do aluno de graduação, da maturidade do estudante, entender, né, até que um projeto não é uma coisa só acadêmica, ele tem prazo, ele tem cobrança da empresa, né, relatórios, então essa maturidade eu acho muito importante. E para finalizar, né, com relação a essa questão, uma outra estratégia que eu acho muito importante, de novo, né, para todas as universidades, é cada vez mais a multidisciplinariedade. Porque as áreas agora elas não estão mais contidas só em si, né? Por exemplo, né, o exemplo, acho que todo mundo fala agora de inteligência artificial, né? A PUC até está lançando o bacharelado agora a partir de agosto, e é um curso que não pode ser só na área tecnológica, não vai ser só o departamento de informática, o departamento de engenharia elétrica. Então, tem dentro desse curso pessoas da área de direito, porque tem a questão de regulação, tem questões filosóficas, de ética com aquela técnica. Então, essa multidisciplinaridade é algo muito importante. E nós temos, né, que a gente chama de domínio adicional, em que o aluno, na graduação, ele pode pegar disciplinas desse domínio adicional de diferentes departamentos. Então, ele sai com uma formação que é equivalente ao minor, né, dos Estados Unidos, com uma formação adicional multidisciplinar. Então, ele tem uma abrangência na sua formação, que é algo que eu acho muito importante, porque cada vez mais, né, as áreas não estão mais autocontidas. Não são isoladas em si. Não são isoladas, exatamente. Então, essa integração, né, das diferentes áreas dos saberes, eu acho que é algo que é muito importante. E a PUC, até pelo seu formato, pelo seu campus, ela permite isso, ela facilita, né, essa integração entre as diferentes áreas. Essa característica já da sua identidade. Exatamente. Essa questão da graduação com a pesquisa ou com a pós-graduação já é até que os indicadores da CAPES têm apontado essa necessidade. Além disso, exatamente. Os indicadores da CAPES já têm apontado essa necessidade, que o professor não pode mais estar isolado só na sua pesquisa, ele tem que trazer também o estudante. E isso está na PUC desde o início, ela foi criada dessa forma. Então, eu acho que isso facilitou muito, né, o avanço na pós-graduação dentro da PUC e na formação dos programas de excelência que a PUC tem. Fico feliz de saber também que vai ter o bacharel em IA na PUC. Né? Vai começar agora. Aliás, o vestibular já abriu, vai começar em agosto, a primeira turma. Eu acho que a PUC é uma das primeiras bacharel em ciência da computação do Brasil, né? Professor Lucena, né? Exatamente. Engenharia de computação foi a primeira. É famosíssima, assim, nessa frente tecnológica também, né? Com certeza. Parabéns. Professor Reginaldo, e aí a gente tem algumas questões aqui. Em relação ao IBMEC, como é que tem inovado curricular e pedagogicamente para assegurar essa relevância que já existe, essa relevância acadêmica e essa inserção, como você bem tem colocado, dos egressos no mercado, né? Essa questão da empregabilidade. Como é que está sendo pensado, trabalhado a inovação curricular e pedagógica aí dentro do IBMEC? Eu acho que assim, tudo começa, né, no nosso caso, os nossos currículos, a gente passa por um processo que a gente chama de cocriação com o mercado. Então, toda vez que a gente foi, né, os cursos que a gente foi lançar, né, inclusive mesmo, né, o de ciência de dados, né, inteligência artificial, que a gente lançou ano passado, todos esses cursos, quando a gente está fazendo o projeto acadêmico, é claro que
Isso passa também pela DCN, obviamente, né, que a gente tem a regulação, tem a discussão com o time, o nosso time de professores, o time de coordenação. A gente também convida profissionais do mercado para conversar um pouco sobre o tipo de profissional que está sendo demandado especificamente, que tipo de habilidade para aquela área específica é mais importante. Isso afeta, inclusive, em alguns casos, sugestões de ajuste de inventário e que tipo, por exemplo, de software que vai ser usado numa disciplina, que tipo de hard skill específico que determinada conteúdo precisa ser dado, né? Por exemplo, num curso de arquitetura, comparado com um curso de engenharia, né? Ou engenharia de produção, né? Ou engenharia civil, que seja. Então, isso parte, né, tanto para a área mais de negócios, mas também para a área de direito. Então, acho que a gente tem, de um lado, né, um acompanhamento acadêmico na parte de curricularização e de diretrizes curriculares, mas muito essa questão de ouvir o mercado e entender para onde vai a demanda, né? E a partir disso, isso nos ajuda muito, já no processo ali, de o que os professores vão dar naquelas disciplinas, o que seria o ementário, o que seria um pouco da proposta, e os coordenadores proporem atividades de visitas técnicas, acompanhamento com empresas, né? Então isso faz muita diferença pro aluno, né? Eu acho que aí dentro desse ponto de vista pedagógico tem duas coisas que afetam muito, que a gente pode falar mais. Uma é o próprio perfil do professor e o treinamento do professor. Eu acho que essa questão da titulação é absolutamente fundamental, né? A gente tem mais de 60% de professores doutores, né? Quando a gente olha no IBMEC nacionalmente, mas a gente tentar muito garantir que ele tenha proximidade com o mercado, experiência, seja consultoria, seja trabalhando, isso traz ali essa vivência. Mas junto com isso, de maneira transversal, dentro do nosso projeto pedagógico, a gente tenta garantir que esses alunos eles tenham ali algumas etapas, né, ali obrigatórias, que é a participação das ligas, nas atividades de contraturno, né, que seriam as disciplinas optativas, né, que ele vai fazer ali à tarde, principalmente no começo do curso, de maneira transversal, por exemplo, inteligência artificial para todas as áreas, né, a professora falou muito bem, o aluno de direito precisa ter conhecimento sobre essas tecnologias, né? E participação nas empresas juniores, nas diversas ligas. Então, isso é importante que ele faça isso. O segundo momento que a gente se preocupa muito é a inserção desse aluno no nosso centro de empreendedorismo, no Hubs de Inovação e Empreendedorismo. Que ele esteja lá, seja participando de uma startup ou conversando e sendo mentorado por startups de mercado que a gente recebe. Eu acho que isso ajuda muito num ambiente controlado, que esse aluno tem uma primeira visão do que é o ecossistema de empreendedorismo, ali, o mercado, né? E um trabalho muito forte do nosso time de carreiras, né? Que são as equipes, né, de psicólogas, que muito ligadas ali à RH, que ajudam esse aluno na preparação para entrevistas, currículos e trazer as empresas e os RHs para trabalhar dentro para estar junto com esses alunos, conversando e inserindo esse aluno, explicando um pouco mais o que é o mercado de trabalho. Então, acho que quando a gente olha, pensando, né, na sua pergunta especificamente, essa questão da inserção no mercado de trabalho, isso tem que ser um processo, é uma jornada, né? Desde que a gente recebe o aluno lá com 17, 18 anos até a saída. E um processo pedagógico que é muito focado nisso, inclusive, por exemplo, né, em turnos em que as aulas são dadas, para deixar mais claro. Quando o aluno entra no primeiro ano, segundo período, ele tem aula o dia inteiro. Ele tem aula manhã, tarde, ele tem atividades de reforço. Então, ele está ali no primeiro ano por conta da faculdade, basicamente, estudando, vivenciando o campus, vivenciando, né, as alternativas ali que a faculdade oferece para ele. Aí, quando a gente chega no meio do curso, a partir do segundo, terceiro ano, né, imaginando ali cursos de quatro anos, um pouco mais no curso de 5 anos, aí ele só tem aula de manhã, porque aí a gente tem esse estímulo de que aí ele possa, assim, começar à tarde, estar estagiando, trabalhando na sua própria startup, estar lá dentro do centro de empreendedorismo com colegas, trabalhando.
E aí, quando a gente vai para o último ano do curso, ou ano e meio do curso, no caso de cursos de 5 anos, aí as aulas são noturnas, independente de, mesmo que ele tenha entrado no curso que era amanhã, o último ano será com aulas à noite, já imaginando que ele vai trabalhar durante o dia inteiro, né? Então, acho que é muito o pedagógico precisa conversar com a proposta, com o que a gente o que a gente imagina, né? E ajudar esse aluno nessa jornada dos 17 até os 20 e poucos anos, que ele entre ali como aluno, se transforme em estagiário e saia já como um profissional, como um executivo ou como dono de uma empresa, né? Gostei bastante desse caminho. Tem duas palavrinhas que até bate um pouco com que a professora Marley colocou também, quando ela colocou ali da maturidade do estudante começar a trabalhar, que às vezes as instituições de ensino têm dificuldade de colocar, que é a autonomia. Né? Tá a autonomia aqui na sua fala, tá a autonomia também na sua fala. E as instituições de ensino, às vezes a gente pensa que a autonomia você dá para alguém. Você não dá autonomia para alguém, você tem que construir que aquele indivíduo construa a sua autonomia. Tem a segurança, né? Para... Porque chegam, a professora vai, né, concordar muito, eles chegam imaturos por natureza, pela idade que tem, por uma mudança que a gente, né, tem mudança generacional, a gente vê mudanças a cada 4 anos, vamos dizer assim, que a gente está ali trocando as bases de alunos formandos, as gerações se tornam diferentes, então a gente precisa ajudar esse aluno, de certa maneira é isso. A maturidade ela vai ser construída, isso, né? Não basta você decretar, não, os nossos não são autônomos, não é pedagogicamente, não é isso que funciona. Não, e eles vêm do ensino médio em que tem, né, o nosso ensino médio tem um controle um pouco maior, né? É claro que na universidade já se espera que ele chegue, mas ele tem uma experiência que, se for muito traumática, né, pode até dar muita dificuldade para o aluno no início. E a gente tem aí outra palavrinha que está associada muito, que tem se colocado bastante nos projetos pedagógicos, é o protagonismo, né? Que ele vire protagonista. Então tem a ver com o que vocês colocaram aqui também. Eu acho que isso que o professor Reginaldo falou é muito importante, que essa inserção do aluno no mercado, mas para que ele entenda, o próprio projeto pedagógico tem que estar estruturado de alguma forma que permita isso. Isso. Né? O professor também tem que ter o grau de maturidade de compreender isso também. Exato, e levar, né, coisas práticas para aquelas aulas que precisa da parte teórica, né? Então, há pouco até ela reformulou, por exemplo, todos os cursos de engenharia, os novos cursos de tecnologia também estão nessa área, e os outros cursos que estão sendo criados, né, multidisciplinar, buscando sempre ter a parte prática e as disciplinas satélites que fornecem a teoria. Então, num aluno de engenharia agora, ele não vai aprender uma certa teoria, por exemplo, na integral, sem saber, mas para que aquilo serve, aonde que ele aplica aquilo. Então, ele vai ter um projeto em que vai demandar aquele conceito, aí ele vai entender, eu preciso dessa ferramenta. Aí, com essa ferramenta, ele vai aprender a parte teórica e vai fazer. Então, a gente procurou colocar em todos os períodos, inclusive, desde o primeiro semestre, desde o primeiro calouro, mas para que ele tenha essa experiência e aí essa autonomia que você está comentando vai sendo criada, né, ao longo do semestre, para que no final ele já tenha uma autonomia que possa estar estagiando, estar até trabalhando, vários casos, né? O aluno antes de formado já está trabalhando mesmo, né? Nem mais estágio. E aí, correndo por isso, tem que ter na verdade, vocês estão dizendo, tem que ter uma intencionalidade pedagógica, né? Tudo tem Exatamente. Que ter um movimento, tem que ter um porquê, tem que ter um sentido dentro de um contexto, né? Durante muito tempo a gente vivenciou que, em grande parte, a busca de conhecimentos ou conteúdos até, conhecimentos que não faziam sentido e muitas vezes descontextualizados do que o estudante vivencia no seu dia a dia, né? Nós tínhamos casos famosos no Brasil, né? As instituições importavam estudos de caso nas escolas de gestão, estudos de caso dos Estados Unidos, da Inglaterra, da área de gestão, para implementarem no Brasil, onde a política é totalmente econômica, diferente. O comportamento é totalmente diferente, a cultura, e você trazia aquilo já para o aluno. Como é que ele vai resolver, mas ele vai entender... Ele consegue inserir na sociedade dele, né? Então, assim, totalmente descontextualizado, mas isso também tem um pouco, e aí também talvez... Porque a gente tem colocado bastante questões que vocês estão trazendo, questões novas, são trabalhadas nas instituições de ensino de vocês, né? E como é que o professor fica? Será que ele não se sente frágil, assim, puxa,
E se eu errar nessa tomada de decisão, desse aspecto pedagógico aqui? Se o coordenador tomar uma decisão que ele está experimentando, que ele não tem a certeza, porque nas academias a gente tem dificuldade, às vezes, de contar com erro, né? A gente tem muito... Eu já vou dar o problema sabendo qual é a resposta, né? A gente não quer construir a resposta junto com o sistema como um todo, né? Como é que vocês veem isso dentro das instituições de ensino de vocês? Essa possibilidade, talvez passo a passo, da experimentação para chegar numa excelência ou numa qualidade? Eu vejo isso com naturalidade, na verdade. É claro que, né, dependendo da disciplina, dependendo em que estágio, né, que o aluno está, que são coisas que não tem muito como inovar. Claro que a forma de ministrar, mas não tem tanta forma de experimentar. Mas quando ele vai passando para os níveis, né, mais, digamos, no final dos anos na universidade, isso é possível. E eu acho que é sempre válido se experimentar. É claro que, como ele mesmo comentou, né, existe um núcleo docente estruturante, existe um coordenador, existe um colegiado do curso que avalia, né, diferentes estratégias, mas experimentar, às vezes pode não dar certo e aí tenta consertar. Mas eu vejo isso com naturalidade, que eu acho importante, porque não é bom ficar engessado numa certa forma de ministrar aula, num certo formato. Então, tendo alguma inovação, claro, em discussão, trocando ideias, eu acho que é saudável. Mesmo que, né, pode, claro, aquela experiência não foi tão bem sucedida, mas eu vou adaptar. E isso vai melhorando a cada semestre. Eu vejo isso com naturalidade. Eu vejo, assim, por exemplo, para até colocar vocês, eu acho, como a gente falou de extensão agora há pouco, né? A extensão é um grande campo de experimentações, né? Quando você joga o estudante, professor, para um ambiente em que ele não tem tanto controle, que é onde ocorre a extensão, aí sim, possivelmente, a gente tem ali as possibilidades de inovar, de experimentar, de testar. Claro que dependendo em curso de saúde, você não vai testar tanto, né? Você tem já a ciência que vem ao longo de décadas e séculos dizendo qual é a melhor forma de proceder em algo, né? Mas você tem um campo de atuação dentro da extensão e quando você fala... É curioso ver assim que as visões diferentes de cada instituição de ensino. Você fala bastante extensão e ele fala bastante os ecossistemas, mas na verdade todos estão relacionados. Todos estão relacionados, né? Mas é para ver até a visão de cada instituição como ela trabalha, né? Tem a extensão, o ecossistema também é a extensão e na extensão também tem um ecossistema, né? Mas é a forma que a instituição trabalha dentro do seu dia a dia. Dá para visualizar para onde que ela aponta os seus projetos pedagógicos, né? Aí, a gente chegando aqui para quase o nosso último terço aqui da nossa conversa, e eu queria trazer algo, a gente falou um pouco de inovar, e tem a ver com excelência e qualidade disso. Vocês acham que inovar e regular, inovação e regulação, podem andar juntos, ou são coisas que não se comunicam? Como é que vocês pensam? Para a gente pensar aqui, não estava nem no nosso roteiro aqui, mas o que vocês pensam sobre isso, né? Porque a gente pensa, eu não consigo inovar porque existe uma regulação que não deixa eu inovar. Eu não acredito que são... eu não acho que elas são antagônicas e eu também não concordo com esse argumento de que não, eu não posso... A coisa que realmente não é verdade é aquela discussão de que eu não posso fazer porque o MEC não deixa. Essa é a... Essa é uma verdade. Isso, tinha aquele jogo antigamente que era o Super Trunfo, né? Que tinha aquele joguinho que aí tinha a carta que você jogava do baralho e ganhava de todos os outros. Essa daí é o Super Trunfo do baralho. Ele fala, não, eu não posso fazer porque o MEC não deixa. O MEC, ele tem diretrizes, algumas coisas são, né, por exemplo, nas diretrizes curriculares, a gente tem lá habilidades, competências, em alguns cursos, alguns conteúdos que a gente, né, que são precisos, né, algumas ECNs são mais específicas do que as outras, mas mesmo assim, se a gente pega uma DCN de um curso, não existe uma matriz desenhada. Não é engessado. Eu já fiz essa provocação já. Não existe a matriz desenhada, não existe... mais ainda, não existe nem a matriz nem as emendas escritas. Então, significa que as instituições podem... Nem as metodologias que você pode utilizar. Em muitos casos, são temas. Olha, tais temas precisam ser tratados. Então, tais competências precisam ser tratadas. Eu entendo isso muito mais de uma maneira positiva como um direcionamento. Para a gente garantir que não seja, né, que um curso seja completamente diferente do que se chama. Um curso de psicologia de não seja absolutamente nada a ver com um de outra, né? Eu acho que esse eu vejo mais nessa direção. Tendo dito isso, então acho que assim, o espaço
espaço para inovar, né, ele depende muito da própria instituição, do corpo diretivo, dos docentes, da liberdade, inclusive, que os docentes têm para inovar e propor projetos, né? Então, eu não acho que, de forma alguma, que sejam antagônicos. Eu também não. Concordo plenamente, totalmente, porque é isso que ele comentou. São diretrizes, mas não é uma coisa engessada. Não é definido tudo no mínimos detalhes. Então, são direções. Espera-se que o aluno que vai se formar em engenharia elétrica tem que ter certo conhecimento, mas dentro daquilo tem bastante forma de você inovar. Inúmeras, né? Inúmeras, e até de você direcionar mais. Pode ser que uma instituição queira direcionar mais para um caminho do que outro, mas no final eles vão ter pelo menos o mínimo da exigência do MEC. Mas tem liberdade que é saudável, porque permite que as instituições possam, né, formatar o seu curso de acordo com a sua identidade, com o que ela espera, até onde que aquela universidade está inserida. O contexto geográfico. O contexto geográfico, dependendo de um estado ou numa cidade que tem um foco mais industrial, outra mais de serviço. Então, isso pode ser adaptado e o MEC permite isso. Permite isso. É muito importante a gente trazer duas instituições que são conhecidas pela sua excelência acadêmica, trazerem pelo seu duas figuras aqui que são do seu corpo diretivo, colocando o seguinte: a gente pode ter excelência e qualidade andando junto com a regulação, andando junto com a inovação. Exatamente. Né? Na verdade, tem que ser essa, a aritmética tem que ser essa. Eu acho que para ter excelência é isso, tem que sempre buscar inovar, porque senão você fica estagnado e as áreas evoluem, né? Os temas evoluem. Se você não tiver essa preocupação de inovar, de se adaptar, de olhar o mercado, isso que ele comentou também, muito importante, concordo plenamente, de olhar o que o mercado está esperando também, daquela formação específica. Então, sem fazer isso muda, né? Isso muda ao longo do tempo, isso muda nas regiões, então, com certeza. Os currículos, na verdade, a gente fazia até um tempo atrás, pouco tempo, currículos que duravam 20 anos, 30 anos. Como é que você pode supor que um currículo dure mais do que 4 anos hoje, um currículo 5 anos? Tem que estar sempre se adaptando a esse currículo, né? Sim. As próprias profissões, né? Vocês estava vendo agora, não lembro se são 4 ou 5 profissões. No início do século XX, você entrava nos bancos universitários para corresponder a 5 profissões. Era médico, advogado, engenheiro, licenciatura e profissões eclesiásticas. Isso há 110 anos. Pois é. Então, assim, hoje você entra nos bancos universitários para inúmeras profissões, até aquelas que nem se imaginam, porque você também foca nas competências e habilidades que você pode entrar num curso de engenharia e virar não necessariamente um engenheiro, pode virar um educador entrando na engenharia, por exemplo, né? Então é assim, mas isso é uma mentalidade que tem a ver com a inovação, né? Trabalhar com aquela visão de currículo estático que você não funciona mais. E não adianta você, às vezes, você também ter o quê? Um currículo que não se atualiza e trazer um monte de tecnologia. Trazer IA para funcionar, ciência de dados, mas se o currículo onde é o chão de fábrica, onde as coisas acontecem, não se modifica, não adianta você trazer qualquer tecnologia. Então, e aí vocês trazem aqui pela experiência de vocês, né, esse olhar bem pé no chão, do caminho da excelência, da excelência, da qualidade, sabendo que pode andar a inovação e a regulação, devem andar juntas, porque uma permite que a gente não saia que nem um doido varrido, né? Que a gente saia do esquadro. E a outra nos diz como sobrevivermos, né? Como nós vamos continuar sobrevivendo e sendo, na verdade, relevantes para as nossas instituições, para a comunidade, para a sociedade, né? Esse aspecto que hoje em dia tem sido trazido, talvez trazer para vocês refletir, por que será que existem algumas pesquisas que têm demonstrado hoje, talvez a falta do jovem pela relevância da formação universitária? Se vocês têm acompanhado isso, se o diploma universitário tem tido valor, como é que vocês têm feito isso nas instituições de ensino de vocês para dizer o seguinte: tem valor porque aqui é assim, assim, assim? Como é que vocês trabalham com esse movimento um pouco que tem na sociedade de dizer que para que entrar numa universidade? Isso é algo que eu acho que impactou bastante, né? A gente percebeu, isso sai nos jornais, né? O número de alunos que têm interesse em entrar, né, na universidade diminuiu. Na engenharia, por exemplo, que é um curso mais demorado, apesar de ter uma demanda grande no país, né, o número de alunos que estão buscando engenharia também tem decrescido. Então, é um desafio realmente para as instituições para demonstrarem
esse diferencial, porque o aluno de uma universidade de excelência sai bem formado, que é aquele diferencial da entrada e da saída, é o que a gente tem que mostrar para a sociedade. De novo, né, esse foco, inclusive, do próprio governamental, das agências de fomento, né, CAPES, CNPq, o foco na avaliação, inclusive dos pesquisadores, dos programas, tem sido no impacto, né, para a sociedade. Então, pede os destaques dos professores, seja para o CNPq, seja para a CAPES. Então, é isso que eu acho que a sociedade está precisando, que é aquilo que a gente falou aqui no início, né, as universidades, elas já faziam isso, mas ela não conseguia demonstrar ou mostrar para a sociedade o ganho que a sociedade estava tendo. Então é isso que é o desafio nosso, de mostrar isso, e eu acredito que seja com a formação de egressos, mas é realmente publicar isso de uma forma mais clara para a sociedade, e que não é só, né, aquela coisa acadêmica de pesquisadores, não, são pesquisas aplicadas que têm um impacto grande para a sociedade. Perfeito. O que eu comentaria sobre isso é que, assim, os dados mostram que ter o diploma superior faz muita diferença. Exato. Acho que se existe um país no mundo em que os dados mostram que o diploma tem um impacto na vida das pessoas, é o Brasil, né? A probabilidade da pessoa estar empregada com um diploma, né? O desemprego das pessoas com ensino superior no Brasil é muito menor do que de quem não tem ensino superior. A diferença é muito maior do que na média da OCDE, por exemplo. O ganho salarial pelo diploma superior no Brasil é muito maior do que na maior parte dos países. Então, assim, se existe um país em que claramente o diploma, né, o ensino superior, ele abre portas, é o Brasil. Se a gente olha mesmo no ambiente do empreendedorismo, se a gente olha os números mostram de maneira muito, muito interessante que as startups fundadas por pessoas com ensino superior têm mais probabilidade de se tornarem empresas de sucesso e lucrativas do que aquelas... Fundadores dos grandes unicórnios são todos, têm PhD ou graduação. Então, assim, né, o contra-exemplo é sempre, né, as pessoas sempre olham, o contra-exemplo, né, mas fulano, não, mas são casos muito... excepcionais, muito né, que demonstram a regra. O próprio Bill Gates é um caso, né? Ele não fez a faculdade, ele disse, eu tive sorte de sair da faculdade e conseguir ter sucesso, mas não façam isso para a vida de vocês. Vão para os bancos universitários, porque lá vocês têm uma chance muito maior de fazer sucesso. Eu tive sorte. Ele mesmo, Bill Gates, é um caso. Então, acho que, dito isso, acho que o grande trabalho, né, da academia, das faculdades, é garantir que, no caso, o diploma não seja só esse pedaço de papel, ele vai vir junto com isso conhecimento, habilidades, competências que, né, um networking, relacionamento, conhecimentos gerais, interpessoais, e uma série de uma bagagem que vá possibilitar, né, um maior sucesso para esse aluno, para esse egresso, né? Eu acho que aí cabe a nós, né, as nossas instituições e a gente, comunicarmos melhor isso, né? Exato. A gente precisa comunicar, demonstrar isso melhor, porque é fácil cair na armadilha do atalho, né? É um atalho, eu prefiro pegar um atalho para ter uma recompensa de curto prazo, né? Esse jogo realmente funciona na nossa cabeça, né? As recompensas de curto prazo, mas elas têm o seu ônus, né? Geralmente o curto prazo. Então, só que o longo prazo tem que esperar tanto, então prefere tentar tomar mais curto. Um atalho, né? O famoso atalho. A gente indo para os nossos últimos instantes, que recomendações vocês trariam, né, de uma forma geral, assim, para gestores ou mantenedores que querem rearranjar suas instituições de ensino em busca da excelência, ou o que vocês pensam que sejam tendências acadêmicas, institucionais que possam levar as instituições de ensino para entrarem para a via da excelência e da excelência na qualidade que a gente falou aqui? Pô, eu acho que, pensando numa dica específica, eu acho que o grande foco tem que ser o docente e o professor, onde eu acredito, acho que a discussão muito passa pela qualidade docente, treinamento, apoio ao docente e metodologia de ensino, né? Então, acho que o projeto pedagógico, todos os planos, no final, ele vai depender do professor. Uma vez que o professor entra em sala de aula e fecha a porta, ele é soberano. O que vai acontecer ali, né? Todo o plano pedagógico depende do docente. Então é preciso
Acho que a grande preocupação tem que ser, a instituição precisa ter muita confiança, né? Um processo seletivo muito sério sobre quem são os seus docentes e a partir daquele momento confiança e aposta naquele docente, né? A gente criou, por exemplo, o nosso CAD, que é o Centro de Aprimoramento Docente, que é auxiliar o professor em treinamento, aprendizagem de novos processos, né? A própria coisa do inteligência artificial, ChatGPT, os professores, bom, se tem medo da inteligência artificial, depende, a instituição pode te ajudar a aprender como que aquilo pode ser uma ferramenta importante, como que aquilo pode ajudar no seu, a revolucionar sua aula, revolucionar seu próprio aprendizado. Então eu acho que o grande foco, eu acho, começa por acreditar que você tem profissionais que estão trabalhando com você e que, né, que estão ali te representando junto aos alunos, que sejam exatamente aquilo, o espelho da qualidade e da excelência que você quer transmitir, né? Perfeito. Eu concordo, acho que o docente, né, tem um papel muito importante, então ser um docente bem preparado é fundamental. Gostaria até de acrescentar também agora um apoio ao estudante também. A gente até na PUC tem o que a gente chama de rede de apoio ao estudante, RAI, né? E ela tem dentro dessa rede, são 5 núcleos, mas que envolvem a questão de ajuda psicopedagógica, a parte psicológica, a parte de pessoas com deficiências, a parte de pessoas com questões que, por exemplo, dificuldades nas disciplinas. Então, essa rede de apoio eu acho muito importante, porque os alunos, né, chegam imaturos, principalmente no início, antes eles terem essa autonomia, a diferença do que ele teve no ensino médio e chegar na universidade pode ser muito impactante. Então, acho que esse apoio também para os alunos é muito importante. E uma outra dica que eu também já comentei, mas eu gostaria de reforçar, é buscar agora essa multidisciplinariedade. Eu acho isso fundamental, não só em termos da formação do aluno, mas inclusive em termos de gestão também da universidade. Uhum. Então, a otimização dos saberes, sem duplicidade, né, de professores com o mesmo conhecimento em departamentos diferentes. Então, você conseguir que os departamentos, os cursos interajam mais e criem cursos cada vez melhores, mais interdisciplinares, com uma abrangência de conhecimento para o aluno, eu acho isso muito importante. Perfeito, eu concordo. Vocês colocaram, a gente acaba finalizando, assim, chegando no nosso fim, né, mas veio aqui professor, veio aqui estudante, então, assim, as universidades, a gente está pensando no futuro, mas a gente volta porque é o sério da instituição, né, professor e estudante. E aluno. Não tem muito... Sem os alunos não tem a universidade. Não tem muito mistério, né, o olhar atento para esses dois grandes indivíduos que, na verdade, nós só existimos, estamos conversando aqui porque existem esses dois indivíduos, um com uma possibilidade enorme de ensinar, outro com uma possibilidade enorme de aprender, só que ambos também estão se intercambiando nas suas posições, um às vezes está ensinando, o outro está aprendendo, então esse movimento, a diversidade, vocês colocaram bastante aqui a diversidade, inovação, a regulação que anda junto com a inovação, e a questão da multidisciplinaridade, que a professora Marley colocou mais de uma vez, eu também... Porque a multidisciplinaridade tem a ver com o mundo digital. Um novo mundo, né? O segmentado é a Revolução Industrial lá de 100 e poucos anos atrás, né? O modelo do Ford, né? Vem antes, lá em 1800 e pouco, o tear, tudo segmentado, fechadinho. Então a gente vive um mundo de conexões, né? De diversidade, de multissaberes. Então a gente apontar para esse caminho. De uma forma ou outra, quem estiver nos assistindo aqui e nos ouvindo, vai compreender o quê? Que excelência e qualidade tem a ver com olhar para o estudante, olhar para o professor, potencializar tanto o professor quanto potencializar o estudante, dando para ele possibilidades dele construir a sua autonomia, que a autonomia tem a ver também com o professor e tem a ver também com o estudante, dentro de um aspecto cada vez mais da multidisciplinaridade, né? Multidisciplinaridade não só dentro da sala de aula, mas também nos modelos de gestão, né? Exato. Você vai encontrar soluções criativas
se você tiver multidisciplinaridade. Se você tiver uma caixa pequena com poucos conhecimentos, não adianta você pedir para pular, para sair fora da caixa. A tua caixa tem que ser grande, né? Tem que ter um repertório grande para você poder ter soluções criativas e apontar para o futuro. Então, queria ver se vocês poderiam finalizar com algumas palavras aqui o nosso podcast. Não, eu só gostaria de agradecer de novo a oportunidade, foi um prazer compartilhar isso com o professor Reginaldo e dizer que, né, a PUC obviamente está super à disposição, sempre para ajudar e fornecer, né, ideias, assim, estamos sempre abertos. Foi um prazer participar. Obrigado, professora. Também agradeço muito, foi um prazer estar aqui com a professora Marley e acho que também, assim, em nome do IBMEC, agradeço muito aí pela possibilidade de ter participado aqui dessa conversa. Parabéns aí pela condução, achei muito interessante aqui a conversa, espero que o pessoal também goste. Eu gostei pra caramba, eu vou, assim que estiver pronto, eu quero ouvir novamente, porque a gente voltando, a gente vai aprendendo, né? Então, agradecer novamente aqui a presença de vocês, professora Marley. Muito obrigada. Muito obrigado. Professor Reginaldo, muito obrigado. Pessoal, tivemos aqui mais um podcast Educação em Movimento do Semerge. Então, nos aguarde. Teremos cada vez mais episódios mensalmente. Um grande abraço a todos e todas e vamos em frente. Tchau, tchau.